Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cafeína de Cada Dia. Aqui quem fala é o Faguito e no vídeo de hoje eu irei falar sobre o que eu penso sobre humor negro e liberdade de expressão. Bom, o humor negro é aquele tipo de humor que brinca com coisas que não são socialmente aceitas. Tipo, relacionar-se sexualmente com crianças, relacionar-se sexualmente com cadáveres, odiar pessoas de etnia diferente e fazer diversas outras coisas que não são aceitas socialmente. Que na vida real a gente não iria aceitar. Na vida real, a vida real é uma coisa, tá? Você fazer uma piada, não necessariamente você concorda com aquilo na vida real. Não é porque de repente você faz uma piada sobre mulheres violadas por agressores que você vá violar uma mulher ou que você concorde com algum homem e ir violar uma mulher. Mas hoje em dia, na era do politicamente correto, muitas piadas estão sendo censuradas por mexerem com questões polêmicas, questões frágeis, né, que grupos de minorias como homossexuais, negros e todo tipo de cartilha, todo tipo de grupo, grupos identitários. Quer dizer, todo grupo não, né? Porque, na minha opinião, você querer dizer, olha, com isso você pode fazer piada, mas com isso não, é uma hipocrisia. Por exemplo, se uma mulher faz piada ridicularizando homens, tudo certo, tudo ok. Mas se homens fazem piadas ridicularizando mulheres, aí é uma piada machista, aí não pode fazer. Se você vê gays se referindo de maneira pejorativa, ainda que brincando, sobre heterossexuais, ok. Agora, se um heterossexual fizer uma piada sobre homossexuais, aí ele está sendo homofóbico. Então, eu acho que isso é mais por hipocrisia. Eu vejo da seguinte maneira: você querer proibir que um grupo não fale nada sobre você, mas você tem o direito de falar o que quiser sobre ele. Eu vejo da seguinte maneira: está você de um lado, a pessoa do outro, a pessoa do outro grupo do outro. Tem duas facas na mesa, uma virada para você e uma virada para ele. E tem uma pessoa de pé, que é o juiz, que é a lei. Você que faz parte da minoria, você pode pegar a faca e ameaçar agredir a outra pessoa do outro lado. E pode até mesmo agredir, pode até mesmo cortar ela. Mas se aquela pessoa apenas coloca a mão no cabo da faca do lado dela, a pessoa de pé que está representando nessa metáfora a lei, a ordem, ela vai dizer, não pode, ai, não pode,
vai agredir a outra pessoa, não pode. Não, mas ele tá me furando, não, mas ele pode, ele é minoria. Você tem que aceitar. Então, eu acho que isso é uma hipocrisia. E eu não quero dizer com isso que eu acho graça de todas as piadas, que eu concordo com todas as piadas. Aliás, eu faço com piadas que até mesmo eu não concordo, como eu citei no início do vídeo. Eu faço piadas politicamente incorretas que, se eu fosse aplicar na vida real, é lógico que eu não faria. Eu posso citar um exemplo mais ao final do vídeo. Então, eu vejo dessa forma: se você não aceita que faça piadas com você, com seu grupo, você também não deveria fazer piada com o grupo das outras pessoas. Não importa se você é minoria, não importa se você é negro, se você é branco, se você é deficiente, se você não é deficiente, se você é mulher, se você é homem, se você é hétero, se você é gay, nada disso importa. Então, o que acabaria acontecendo? A gente acabaria em duas opções possíveis. Ou a gente teria o humor totalmente engessado, um humor totalmente zorra total, que não tinha graça nenhuma, né? Todo mundo que aqui que estiver vendo esse vídeo já assistiu o quadro de humor da Globo, que era politicamente correto, não ofendia ninguém. E era totalmente sem graça também, porque era tudo bem roteirizado, era tudo bem articulado, para que ninguém se ofendesse, e acabava sendo um humor totalmente sem graça. Ou a gente tem a outra opção, que é acabar totalmente o humor. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo disso ontem, que em Cuba não existe humorista, que na China também não existe humorista. Por quê? Porque o humor é pra ser livre, o humor é pra brincar com todas as coisas. Não importa se é uma coisa aceitável e boa ou não. Eu vou citar, por exemplo, um caso do lado da esquerda que eu achei muito hipocrisia, do grupo de humor que eu por muito tempo assisti, e depois pra mim foi perdendo a graça até que eu entendi que eles estavam fazendo humor militante. E não que não tenha que haver humor militante, humor político. Só que eu via que as sketches de humor dele não faziam sentido pra mim. Eu não conseguia pegar aqui e dizer: uau, que crítica social foda. Não tinha. Era apenas um monte de baboseira. Que é o grupo de humor chamado Porta dos Fundos. No final do ano passado, 2019, eles fizeram um especial de Natal chamado eu não sei como se chamou o especial de humor dele, que eu até fiz questão de não assistir. Porque era um humor que zombava da minha fé cristã.
colocava Jesus Cristo como homossexual, colocava Maria como uma vadia qualquer, enfim, zombava com tudo aquilo que é mais sagrado para mim. E eu não falei nada na ocasião, apenas assisti pessoas comentando o assunto, mas eu acho que os humoristas Porta dos Fundos têm o direito de zoar o que eles quiserem, inclusive a minha fé. E eu também tenho o direito de não ver. Eu tenho o direito de não dar audiência para ele. E foi o que eu fiz. Mas várias pessoas, por se sentir ofendidas com o especial de Natal dos Porta dos Fundos, fizeram abaixo-assinado, processos para retirar o especial de Natal do ar. O Porta dos Fundos disse que não ia tirar o vídeo do ar, porque isso é contra a liberdade de expressão. Veja bem, eles ofenderam uma grande parte da população brasileira e disse que não ia retirar o vídeo porque isso ia contra a liberdade de expressão. Eu concordo. Eu não gosto nada do humor do Porta dos Fundos, eu não assisto o Porta dos Fundos. Certamente se eu tivesse assistido o especial do Porta dos Fundos, eu teria me sentido muito ofendido. Por isso eu tive a noção de não ir assistir, de não ir atrás. Mas eu sei que também muita gente gostou. Muita gente achou engraçado. Eu tenho certeza que zoar a religião cristã, zoar a religião islâmica, zoar qualquer tipo de religião é engraçado aos ateus. As pessoas de outras religiões, de repente, zoar a fé cristã. Mas veja bem como o Porta dos Fundos te mostrou um pessoal totalmente hipócrita. Alguns meses depois, nesse ano de 2020, eles fizeram outro vídeo de humor que eu também não vi, porque, como eu falei, eu não assisto Porta dos Fundos. Mas é um vídeo que zoava com os gordos, falava que gordo tem o corpo podre, que o corona não conseguiu sobreviver no corpo dele, cheio de veia entupida e tal. E algumas poucas pessoas, eu tenho certeza que muito menos pessoas do que foram os cristãos, que se sentiram ofendidos com o especial de Natal deles. Algumas poucas pessoas reclamaram nas redes que aquele vídeo de humor deles, que foi um vídeo curtinho também, não foi como um filme que eles fizeram para fazer chacota da fé cristã. Algumas pessoas se sentiram ofendidas e começou a ir nas redes sociais falar mal, né? Falar que aquele vídeo tinha sido gordofóbico, inventaram esse termo agora, não pode, o gordo também não pode fazer piada mais com gordo, então, beleza. O que o Porta dos Fundos fez? Depois de ter mantido a proposição de liberdade de expressão e tudo mais, o Porta dos Fundos foi lá e retirou o vídeo que zoava o gordo. Agora me diz que isso é ou não é hipocrisia? Eles
na hora de zoar o cristão, eles mantêm e diz que é liberdade de expressão. Agora, zoou o gordinho, aí não, aí a gente apaga o vídeo e pede desculpa. Desculpa, assim, eu penso dessa forma. Eu sou deficiente físico, como você pode ver, como vocês podem ver nesse vídeo, em todos os vídeos, né? Certamente se alguém fizer uma piada com a minha deficiência, pra mim, eu não vou achar engraçado, talvez, muito provavelmente, bom, se a piada for bem feita, talvez eu até ria. Mas veja bem, pra mim tem coisas que se você brincar comigo é mais. vai me fazer. vai me fazer sentir mais ofendido do que você brincar com a minha deficiência. Porque brincar com a minha deficiência, eu acho que até eu mesmo brinco hoje em dia. Eu sou um adulto, eu demorei muito tempo a aceitar essa minha condição que não tem como mudar. Tenho pessoas que me adoram, tenho pessoas que me amam. E não, eu não queria ser deficiente físico, mas é uma coisa que não tem como mudar. Mas assim, se você brincar com a minha deficiência física, eu vou te sentir muito menos ofendido do que de repente você ofender a minha mãe. E eu vou me sentir muito menos ofendido ainda se você zoar a minha mãe ao invés de zoar a minha religião, a minha fé, zoar Cristo, zoar Deus. Eu acho que no grau maior de coisas que me ofendem, de coisas que me deixam chateado, é ver pessoas fazendo chacota da minha crença, da minha fé. Mais do que fazer uma piada sobre a minha deficiência, mais do que falar da minha mãe, que é uma coisa sagrada para mim, é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. E, no entanto, o Porta dos Fundos não liga de me ofender assim tão profundamente. Eles talvez ligariam de fazer uma piada zoando a minha deficiência física, mas eles não tiveram o mesmo cuidado na hora de zoar a minha fé. Então, eu acredito que esse papo de politicamente incorreto é uma coisa totalmente hipócrita, totalmente sem noção. O humor não é para ter limite. E sim, eu entendo que certas piadas não vão ter graça para algumas pessoas, mas para outras vão. O que cabe à pessoa na hora de fazer uma piada, de fazer um comentário que é para ser engraçado, é você saber quem é a sua plateia. Desculpa, eu não vou conseguir falar. Tipo, você não vai fazer uma piada de português para um português, ou em Portugal. Você não vai fazer uma piada, de repente, com deficiência física na ACD, sei lá, não sei. Você não vai fazer uma piada, entre aspas, racista contra negros, digamos assim,
num ambiente onde só tenha negro, ou que tenha negros que não aceitam esse tipo de piada. E assim sucessivamente. Eu acredito que sim, como eu falei, tem piadas que me ofendem sim. Cabe a mim não dar público para essas pessoas, cabe a mim trocar de canal, não dar ibope, não dar ibope, mas querer silenciar as pessoas que fazem piadas que não me agradam. Eu acho que isso é uma coisa muito grave. E é uma coisa ainda mais grave quando você tenta usar o poder estatal para fazer isso. Você usar o poder do Estado, que é tão forte, que é tão pesado, para você silenciar outra pessoa. Eu gosto muito desse humorista aqui, o Léo Lins, porque ele brinca com tudo, ele não tem medo de brincar com nada, ele mantém a posição dele como humorista, que é o que deveria ser de todos os humoristas. E eu acredito que é isso. O Danilo Gentili também, ele... Por que eu acho que o Danilo Gentili hoje em dia ele está sendo coerente ao zoar o governo Bolsonaro? Porque ele sempre zoou o governo Dilma, o governo Lula. Esperar que ele mudasse a sua posição, que ele fosse, entre aspas, paga-pau de um governo, seria errado, até porque o trabalho dele é fazer humor. Ele tem que zoar a esquerda e zoar a direita, ele tem que zoar rico e pobre, ele tem que zoar homem e mulher, ele tem que zoar gay e branco, ele tem que zoar deficiente físico, se for o caso, e pessoas normais, ele tem que zoar todo mundo. O trabalho do humor é esse. Eu acredito que o humor não tem limite. É o que eu acredito. Né? Já estamos com 22 minutos de vídeo. Eu espero que eu tenha sido bem claro qual é a minha posição acerca do humor negro e da liberdade de expressão. Eu acho que todos deveriam ter a liberdade total de expressão, inclusive a liberdade de ser idiota, inclusive a liberdade de ser racista, de sei lá, de falar a merda que for, até porque vamos supor assim, que existem pessoas que não gostam de deficiente físico, que queiram que o deficiente físico sofra tudo de ruim. Poxa, eu acho que o modo mais seguro de viver uma sociedade onde existiriam pessoas, vamos chamar de deficientes fóbicas, aonde existiriam essas pessoas, eu acho que eu me sentiria mais seguro se essas pessoas tivessem a liberdade de se expressar, liberdade de dizer que não gostam de mim, que sentem algum tipo de repulsa, que tem preconceito, eu me sentiria mais seguro, porque quando a pessoa, por exemplo, ela é racista, mas ela esconde esse racismo,
ela pode acabar fazendo mais mal ao negro do que se eu tivesse falado e a gente pudesse mostrar o quão idiota ela é, o quão imbecil é ela pensar que ela é melhor que a outra pessoa por uma questão de pele. E no caso do humor não chega nem a ser esses casos extremos, né? Esses casos de que a pessoa realmente acredita que ela é melhor que a outra por questão de acreditar em Deus ou não, por questão de sexualidade, por questão de gênero, por questão de etnia. A piada é apenas isso, é apenas uma piada. Então é isso, pessoal, me alonguei demais. Eu espero que de alguma forma vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilha e ajude o canal a crescer.